Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através da história de filmes de guerra de um único cara, o Clint Eastwood. Antes de começarmos a falar dos filmes de guerra do Clint Eastwood, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e também deixar o seu comentário. Fazendo isso tudo, você ainda estará participando do sorteio de alguns brindes muito legais que a gente tem para você esse mês. No final do programa eu vou explicar quais são os brindes e como fazer para concorrer. Um dos caras mais legais do cinema é, sem sombra de dúvida, o Clint Eastwood. Os seus filmes, tanto como diretor ou como ator, ou como os dois juntos, diretor e ator no mesmo filme, são muito bons. Várias histórias que ele nos traz. Em especial, as histórias de guerra. Clint, desde os anos 60, começou a fazer alguns bons filmes de guerra e eu vou trazer todos nessa lista de hoje. Sem sombra de dúvida, Clint Eastwood é um dos maiores ícones da história da sétima arte. Ele fez história a partir da década de 1950, como uma das estrelas máximas de Hollywood, e se colocou na segunda posição no ranking dos 100 maiores astros de todos os tempos. O começo da carreira cinematográfica de Clint foi em filmes que eu chamo de filmes B, pequenos filmes como Tarântula, Never Say Goodbye ou Star in the Dust. Quase abandonou a carreira de intérprete, mas em 1959 conseguiu um papel na série de televisão chamada Rawhide. No Brasil, recebeu o nome de Couro Cru, onde ficou por 6 temporadas e acabou como protagonista principal da série. A partir daí veio um convite que mudaria a sua carreira. Em 1964, o cineasta italiano Sergio Leone o convidou para interpretar Um Homem Sem Nome no filme Por um Punhado de Dólares. Este filme deu início à trilogia dos dólares e também a um gênero específico, Bang Bang italiana ou Western Spaghetti, fazendo Por uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito. Os filmes só chegaram aos cinemas americanos em 1968, mas já deram a ele o status de astro. Então, já como um astro consagrado internacionalmente e começando a fazer sucesso nos Estados Unidos, Clint interpreta o seu primeiro personagem em um filme de guerra, chamado O Desafio das Águias e estrelado também por Richard Burton. Na história, durante a Segunda Guerra Mundial, um avião britânico é abatido e cai em território nazista. Os alemães capturam o único sobrevivente, um general chamado George Carnaby, e o levam para o quartel-general das SS. Sem os alemães saberem, o general tem pleno conhecimento do dia D, dos planos para o desembarque na Normandia. E os britânicos decidem então que esse general tem que ser salvo ou eliminado. A partir daí, a equipe do Major Jonathan Smith entra em ação tentando resgatá-lo. Dentro da equipe está um ranger americano, o tenente Morris Sheffer, interpretado por Clint Eastwood, que descobre que essa missão na realidade encobre uma outra missão ainda mais secreta. O Desafio das Águias é baseado num livro de muito sucesso no final dos anos 60, escrito por Alistair MacLean. E o filme teve um desempenho nas bilheterias espetacular ao redor do mundo. E Clint Eastwood, dessa maneira, se consolidou como um astro de primeira grandeza. Já em 1970, Clint teve um desempenho muito interessante em um filme que eu considero o seu melhor filme de guerra. É um filme de guerra com pitadas de humor e com muita ação, chamado Os Guerreiros Pilantras. Durante a Segunda Guerra Mundial, o coronel Dunkopf é capturado pelos americanos, mas antes que ele possa ser interrogado, uma barragem de artilharia atinge o acampamento. Daí, o tenente Kelly, interpretado por Clint Eastwood, consegue interrogar o coronel, embebedá-lo e descobrir que ele tem uma missão muito secreta para enviar 16 milhões de dólares em ouro para uma base na França.
Daí para frente, o objetivo de Kelly é encontrar o ouro. Para isso, convida alguns colegas soldados para entrarem em território inimigo e roubarem as barras de ouro de um banco nazista. Com o elenco de primeira, ponteado por Telly Savalas e Kiefer Sutherland, por exemplo, Clint Eastwood brilha nesse filme espetacular. Vale a pena conferir Os Guerreiros Pilantras. Em 1982, no auge da Guerra Fria, obviamente que esse tema estava nas produções cinematográficas. E Clint Eastwood estrelou, para mim também, um dos melhores filmes ambientados nesse período, chamado Firefox, a Raposa de Fogo. No filme, os soviéticos desenvolveram um novo caça a jato revolucionário, chamado Firefox. Naturalmente, os britânicos e os americanos estão preocupados que o jato seja usado como uma arma no primeiro ataque numa possível guerra nuclear, já que rumores dizem que o jato é indetectável ao radar. Para isso, eles enviam um ex-piloto da guerra do Vietnã, Mitchell Gantt, interpretado por Clint Eastwood, em uma missão secreta na União Soviética para roubar o Firefox. No entanto, o Major Gantt, um ex-piloto do Vietnã, sofre de flashbacks com cicatrizes mentais e vive solitário na floresta. Ele é chamado de volta para uma missão que envolve entrar sorrateiramente na União Soviética disfarçado, para que ele possa roubar então o MiG-31 Firefox, cujo armamento funciona com controle mental. A época em que foi lançado, as imagens do Firefox eram revolucionárias e Clint Eastwood tem um grande desempenho no papel do piloto Mitchell Gantt. Mais um bom filme de guerra, no caso Guerra Fria, do Clintão. Uma outra coisa importante sobre Raposa de Fogo é que o diretor do filme também foi o próprio Clint Eastwood, dirigindo assim o seu primeiro filme de temática de história bélica. Já em 1986, os tempos eram outros e a América de Reagan estava botando as manguinhas de fora e invadiram a ilha independente de Granada. Isto virou tema do filme O Destemido Senhor da Guerra, um bom filme de guerra, mas um tanto quanto datado. O Destemido Senhor da Guerra foi dirigido de uma maneira bem leve pelo próprio Eastwood, que começou a assumir a direção de vários filmes, assim como tinha feito com o Firefox. Nesse filme, Eastwood interpreta o sargento de artilharia Tom Highway, um militar durão e ocasionalmente alcoólatra, que costuma ter problemas com seus superiores. Ele tem um histórico heróico de guerra, tanto no Vietnã quanto na Coreia, e isto lhe rende um respeito de seus colegas. Obviamente, o filme é um tanto quanto descartável por aquele momento dos anos 80, é um filme que não tem tanta expressão. E é também o único filme a usar a invasão de Granada como pano de fundo, sendo abertamente chauvinista, comparado ali a Head Down e Top Gun. Tem também um toque de comédia, mas é um bom filme de ação militar. Apesar de tudo isso, o caráter, ao mesmo tempo passivo e agressivo e muito teimoso de Eastwood, é muito divertido. O seu personagem é inesquecível. É difícil você imaginar esse filme na era de hoje, mas esta acaba virando uma verdadeira joia escondida dos anos 80. Sem sombra de dúvida, o Sargento Highway, interpretado por Eastwood, está entre os sargentos mais durões e famosos já mostrados no cinema. First platoon wins. How do you figure? The man cheated. I say he improvised. He cheated. He adapted, he overcame. Os dois próximos filmes foram dirigidos por Clint Eastwood em 2006. Ambos tocam no mesmo assunto, a Batalha de Iwo Jima. Clint não interpreta nenhum personagem, ou seja, ele só fica por trás das câmeras como diretor, mas dá um show na direção dos dois filmes que são muito bons. O primeiro filme, A Conquista da Honra, mostra o ataque dos fuzileiros navais americanos contra 12 mil japoneses protegidos nos 20 km² da ilha de Iwo Jima, numa batalha muito violenta. Quando os marines americanos chegam ao Monte Suribachi, 5 fuzileiros navais e um oficial da marinha erguem a bandeira no topo, e essa imagem se torna símbolo da América durante a Segunda Guerra Mundial e depois. Como a foto foi estampada em todos os jornais por toda a América, o governo traz então 3 dos 6 soldados que sobreviveram à batalha para a América, numa campanha
para arrecadar fundos de guerra, trazendo esperança para pessoas desoladas e tornando os 3 homens heróis da guerra. Porém, o trio de soldados traumatizado tem dificuldades em lidar com a imagem construída por seus superiores, compartilhando o heroísmo com seus companheiros. Neste filme, Clint Eastwood apresenta um retrato honesto da guerra, com alguns aspectos positivos, como a beleza da fraternidade e, ao mesmo tempo, o horror de literalmente caminhar pela morte e a dor de lidar até com a sobrevivência. Um dos 3 sobreviventes, o índio Ira Hayes, tem a sua trágica história retratada de uma maneira muito digna e triste pelo Eastwood nesse filme. Vale a pena assistir A Conquista da Honra. E vale também conhecer um pouco mais sobre Ira Hayes. Já o outro filme sobre a mesma batalha, produzido no mesmo momento, ou seja, ao fazer um filme, Clint Eastwood fez 2, mostra o lado japonês. O filme se chama As Cartas de Iwo Jima. Com o exército imperial japonês desesperado para evitar que a ilha de Iwo Jima caia nas mãos dos americanos e forneça um ponto de partida para a invasão do Japão, o general Tadamichi Kuribayashi recebe o comando das forças na ilha e se prepara para o ataque inimigo. O general Kuribayashi, no entanto, não favorece a abordagem tradicional rígida e mantém nos seus escalões mais baixos uma relação quase fraterna com o comando japonês. O filme, obviamente, mostra a Batalha de Iwo Jima do ponto de vista japonês, começando com a construção das fortificações, depois escondendo-se do bombardeio implacável e defendendo a ilha quando chegam as tropas americanas. Cartas de Iwo Jima, assim como Conquista da Honra, é um filme de guerra de primeira linha, com uma mensagem relevante por conta de sua natureza crítica. Conquista da Honra mostra a comercialização do espírito da guerra, e Cartas de Iwo Jima faz o mesmo, embora com uma mentalidade diferente. Essa sacada genial do Eastwood de fazer 2 filmes mostrando cada um lado, revela todo o seu talento como diretor e até como coautor do enredo que foi baseado num livro famoso chamado Conquista da Honra. Vale a pena assistir os 2 para você ter uma visão mais ampla do todo que foi a Batalha de Iwo Jima. Já em 2015, Eastwood dirigiu um outro filme de guerra polêmico baseado na guerra no Oriente que os americanos travaram até pouco tempo. O filme se chama Sniper Americano e é baseado na figura lendária e real de Chris Kyle, o maior atirador de elite dos Estados Unidos. Chris Kyle foi o atirador mais letal da história militar americana. Ele eliminou mais de 250 inimigos no Iraque, e isso o tornou uma lenda dentro do exército americano. Bradley Cooper interpreta Chris Kyle como um americano definitivo, religioso, patriota e intransigente em suas convicções. E Eastwood fez um filme intenso e sincero, uma de suas marcas registradas, ausente de política ou filosofia desnecessária. O Sniper Americano é uma angustiante visão de Clint Eastwood sobre a vida de Chris Kyle e de suas ações no Iraque. O filme é implacavelmente violento e perturbador, mas homenageia a vida do falecido Chris Kyle de uma forma admirável. Não o mostra como uma lenda invencível, mostra-o como um mero homem com um coração e uma alma claramente quebrados devido à sua atuação em defesa do seu país. Eastwood dirigiu esse filme com mais de 80 anos, o que mostra toda a sua vitalidade e a sua capacidade como um dos melhores diretores vivos do cinema. Mas antes de dirigir o filme Sniper Americano, Eastwood dirigiu Gran Torino, e eu deixei ele para o final por uma razão óbvia. Parece uma despedida de um soldado, porque não é exatamente um filme de guerra, mas um filme sobre um veterano de guerra que tem uma atuação em uma outra guerra urbana, nas grandes cidades contra as gangues. Vale a pena assistir Gran Torino e tirar o chapéu para esse ex-militar. Walt Kowalski, interpretado por Clint Eastwood, é um viúvo que mantém seus preconceitos apesar das mudanças em sua vizinhança em Michigan e no mundo ao seu redor. Kowalski é mal-humorado, obstinado e infeliz, e não consegue se dar bem nem com os filhos,
nem com os vizinhos. É um veterano da Guerra da Coreia e o único prêmio que tem é o seu carro, um Gran Torino 1972, que ele mantém em perfeitas condições. É o seu troféu. Quando seu vizinho, um jovem adolescente descendente de asiáticos, sob pressão do primo, membro de uma gangue, tenta roubar o seu Gran Torino, Kowalski decide então mudar a juventude. Logo estará tomando medidas para proteger o jovem das gangues que infestam a sua vizinhança. E isso nos dá 4 razões para gostar muito desse filme. Clint Eastwood mostra que o personagem que ele está interpretando está disposto a servir em uma guerra e morrer se necessário para preservar a liberdade. Ao mesmo tempo, ele envelheceu e o mundo inteiro mudou, e todos ao seu redor parecem indicar, de uma forma ou de outra, que ele não é valorizado ou necessário. Mesmo com isso, com essa transformação, ele demonstra que as pessoas tendem a ser reativas, ao invés de serem receptivas, e são lentas para mudar isso. E isso é particularmente verdadeiro com o preconceito e a discriminação. E o último aspecto é que a tolerância pode levar à compreensão, e ele tenta dar um amor duro, mas amor. Ao mesmo tempo, torna-se mais suave em sua resposta. Parece que todos ao seu redor querem seu Gran Torino e tudo mais que ele possui, antes mesmo de morrer, em vez de se interessar por ele. Ele não é exatamente tratado com dignidade e respeito pelos seus próximos. Então, por que deveria tratar qualquer pessoa com dignidade e respeito? Mas esta luta o levará a pensar diferente. Ao dirigir e interpretar a si próprio em Gran Torino, Clint Eastwood toca nesses aspectos e nos entrega um filme fantástico. Eu gostei muito de Gran Torino e recomendo ele para você. Bom, estes são os 8 filmes de guerra ou relacionados às guerras que o Clint Eastwood produziu. Eu gostaria agora no final de tirar o chapéu para o Eastwood. Aos 91 anos ele acabou de lançar o seu novo filme, Cry Macho, um filme interessante e que com certeza vale a pena ser assistido também. Embora não seja exatamente um filme de guerra, mas é um filme de um grande diretor aos 91 anos. Fica aí um pouquinho do Cry Macho para você dar uma olhada. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours. Pessoal, era isso que eu tinha por hoje. Espero que tenham gostado dessa lista dos filmes de guerra do Clint Eastwood e gostaria também de te convidar a participar do sorteio dos brindes. Para isso você tem que estar inscrito no canal, então se inscreva agora, dê um like nesse programa e deixe o seu comentário dizendo o que achou dessa lista de filmes de guerra do Clint Eastwood e ao mesmo tempo dizendo quero participar do sorteio. Com isso você vai estar concorrendo ao Coca-Cola, o chocolate do paraquedista alemão durante a Segunda Guerra Mundial, é uma peça histórica e gastronômica, ao livro do Nestor, de Guadalcanal a Creta. O Nestor é aquele militar brasileiro que visita memoriais, campos de batalha, mergulha em naufrágios de guerra, e ele escreveu este e outros 2 livros sobre essas aventuras pelo mundo militar. Esse livro você pode ganhar também. Outro livro que nós recebemos, da Eleanor Stange, também quero falar sobre uma família alemã durante a Segunda Guerra Mundial e como os alemães viam a guerra, a liderança nazista, etc., durante o conflito. Um livro muito interessante que vale a pena. Outro livro interessante que a Hobbycraft nos enviou é o British Commando, que conta a história dos comandos britânicos. A Hobbycraft, além de plastimodelos, tem também uma biblioteca de livros de guerra importados que ela está aí comercializando. Entre em contato com a Hobbycraft, você vai gostar dos seus produtos. Além disso tudo, ainda tem a camisa do Viagem na História. Todos esses brindes podem ser seus, se você então fazer a sua participação aqui no canal, deixando o comentário ao final, dizendo que quer concorrer aos brindes e para isso tem que estar inscrito aqui no canal, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.